Olá, minha gente do Facebook, até do YouTube também, do QI, QI, né, que fala, também da minha página, Zé, a Sombra que fala, né, hoje é sábado, tá já indo para parte bem à tarde já, tá um calor bem grande aqui em Reserva, onde eu moro. Então hoje eu quero fazer um vídeo comentando um pouco da nossa infância, como nós éramos e vivíamos no passado, né? Então isso desde ali do nascimento da gente, porque eu também eu nasci e as mesmas coisas aconteceram para outras pessoas que eu já comecei a entender como que era e eu também fui daquela forma, né? Então vai ser umas coisinhas assim engraçadas e isso vai ser dirigido muito para essa geração Nutella que tem hoje, né? Não tem nada contra também, porque Nutella eu acho que é coisa que gosta de coisa, chocolate, enfim. Naquela época a gente também adorava isso, mas não, quando tinha não tinha dinheiro para comprar, nunca comprava um chocolate, né? A primeira vez que eu fui comer um prestígio, eu estava já com tipo aí uns 9 10 anos, eu acho. Mas então, mas antes eu quero falar também uma coisa, me lembrando aqui da nossa infância, que eu tinha também uma prima muito querida mesmo, infelizmente ela fez uma viagem antes do combinado, como diz o Rolando Boldrin, né? Que é a Eni Cunha, a Azevedo daí, né? Era esposa do Safiro, finado também. Então a minha prima querida, que Deus fez ela lá com ela, nos braços dele. Então eu vou contar uma coisinha à toa, mas lembrando dela. Aliás, eu tenho mais coisa para contar sobre ela na nossa infância. Mas a Eni era uma prima que nós tínhamos e eu convivi muito com ela na infância, muito tempo mesmo, porque eu gostava muito de onde ela morava e eu fui meio criado ali naquela época com ele, né? Então era o primo que a gente tinha e adorava. Tinha outro primo, mas eles estavam mais longe daí, né? Então essa prima minha, só para lembrar, ela era muito brava, nós tínhamos medo dela que Deus livre eu com o irmão dela, no caso, né? Que era primo meu também. Então eu tenho história para contar também dessas braveiras dela. Nós tínhamos medo dela e sempre cortava por longe dela, sabe? Não adiantava brigar com ela. Só dava. Só ela ganhava as brigas, né? Então tá bom. Então quando essas coisas que eu comecei a entender um pouquinho da nossa infância, então eu me lembro bem hoje o pessoal usa fralda, né? Fralda descartável. Naquele tempo não era. Era cueiro que chamava e era um pano. Geralmente era pano de saco de açúcar que as mães da gente compravam para alvejar em casa e tinha algum melhor também, quem morava aqui na cidade, porque a cidade também sofria nessa época também, né? Porque o desenvolvimento ainda estava muito abaixo, né, do que é hoje, né? Muito mesmo. Então, a gente usava aquilo e eu usei também, né? E depois, quando eu tinha uns 4 5 anos, eu já comecei a ver também isso, que era normal aquilo, né? Então, a gente era criança, a mãe da gente sofria demais, né? A criança novinha, ela sempre faz um cocôzinho, sempre está fazendo, e daí tem que tirar, e daí você vai ter que lavar. Então, lavava muito pano daquele que chamavam de poeiro, né? Naquela época, né? Então eu lembro da minha irmã também que usava umas calcinhas também, quase do mesmo pano. Geralmente era uma coisa assim muito barata. Era uma vida muito difícil naquela época e daí eu me lembro muito assim como se fosse agora, sabe? Dela usar aquelas calcinhas, ela era menor do que eu, ela tinha aí uns 3 anos, 4. E daí ela fazia xixi na calça e na cueca dela. E daí sentava no chão e daí saía aquele. Quando não fazia o número 2 também, sabe?
E saía com aquele negócio pendurado e era pra gente dar risada hoje, né? Era interessante mesmo e eu me lembro disso, né? A chupeta nunca podia faltar, sempre estava pendurada no pescoço da gente, uma chupetona vermelha, tipo uma murimbinha, assim. Era uma coisa terrível, né? Hoje, ou é feia, né, no caso. Hoje tudo bonitinho, né? Chupeta. Mas a gente usava aquele chupetão lá, pendurado no pescoço, né? Eu mesmo usava o que eu usava de roupa quando depois que eu saí das fraldas, né? Era o que eu usava assim com 4 5 anos aí era um calçãozinho de elástico, né? E, e daí você fazia alguma coisa e saía o carção, um diz o outro, era engolido ali pelas nádegas da gente, né? Então ficava aquela coisa esquisita, meio torcido do lado. Geralmente você ia fazer lá o número 2 você não conseguia se limpar bem também. E aquele calçãozinho era um calçãozinho assim que de uma facilidade enorme para tirar ele, sabe? Que era de elástico, de repente o elástico ficava já bem fraco, né? E ficava caindo, e você suspendendo. E nunca faltava aqueles homens malandros, aquela pessoa maior, né? Para puxar o calção da gente para dar risada, né? E a gente foi vivendo daquela forma e era muito bom mesmo, sabe? Então era calçãozinho da gente. Quando a gente cresceu um pouquinho, também tinha assim um tipo de um short, mas era uma calça, era uma meia calça que ia assim perto do joelho, e daí você tinha que usar um suspensol, né? Então a gente usava o suspensol para segurar a carta para ela não cair, né? Porque geralmente ela era larga. Então é umas lembranças tão boas de a gente lembrar e muita gente vai, acho que, gostar de ver o que eu estou comentando aqui. Camiseta mesmo, eu não me lembro de conhecer naquela época. Como chinelo de dedo também, eu, eu andava mais descalço, na verdade, né? Quando era nessa idade aí que eu estou dizendo. E camiseta eu não me lembro, eu acho que eu não tinha camiseta, era camisa que a gente usava mesmo. E daí geralmente a gente ia abotoar a camisa, abotoava com um botão a mais, aquilo ficava diferente, daí a mãe vinha com muito carinho, a gente arrumava, né? Botina, eu vim conhecer botina, já tinha de 9 para 10 anos também, botina. O que eu usava quando era criança era alpargata roda. Muita gente aí vai lembrar, pessoas da minha idade, um pouco menos, né? Que era alpargata roda, né? Era um calçado que era usado também como chinelo, porque ele era feito assim do tipo de um. Era um pano grosso, tipo de um cerado, assim, e daí a solado era de corda, sabe? Então era um calçado comum para as pessoas que moravam assim, no sítio, ou mesmo na cidade, que usava, depois que tomava banho, para pôr, era um chinelo, né? Dava para ser usado como chinelo. Então a alpargata roda era a coisa mais gostosa do mundo. E daí me lembro também do tempo que saiu o quichute, né? Que daí todo mundo comprava quichute, né? O pessoal do sítio, para jogar bola, porque tinha aqueles cravos de borracha. Daí eu me lembro de uma passagem, eu estava já com mais de 30 anos, eu morava na Água Amarela, no município de Rosário, e nós tínhamos um time de futebol e nós conseguimos contratar um goleiro, era um negro, ele era bem alto mesmo, destalado, sabe? E daí ele jogava a bola com a gente e ele jogava só descalço no gol. Mas ele era um ninja no gol, sabe, esse cara? Era muito bom mesmo no gol. Daí todo mundo do time que tinha um poderzinho a mais resolveram assim, vamos comprar um quichute pra esse goleiro nosso aí, né? Que era o nosso ninja no gol. Aí compramos, eles tinham um pé grande, compramos um quichutão pra ele. Chegou um dia de um jogo lá, calçamos ele, arrumamos, né? Uniforme. E ele foi pro gol e nós começamos a partida, tomamos uma surra do outro time, porque ele frangou um monte de gol lá, né? Daí ele, quando terminou a partida, ele veio e reclamou, assim, não, eu só sei jogar descalço. De que chute eu não quero jogar mais.
Daí então foi tirado o quichute dele, sabe? Às vezes ele entrava em campo com quichute, mas na hora de começar a partida ele voltou a ser o nosso goleiro, nosso Yashin, o Aranha Negra, né? Então foi muito boa essa história também. É, e daí também andava muito descalço, né? Que eu contei pra vocês. Outra coisa interessante também é que papel higiênico. Eu nunca, na minha infância aí até, eu acho que até uns 8 anos, não vou pôr 9 não, porque daí eu já estava em Apucarana, já era diferente um pouco. Mas quando eu estava lá no sítio, na fazenda em Califórnia, que a gente estava sempre junto com meu primo, o nosso o papel higiênico era sabuga, era capim, aonde você estava, se desse uma dor de barriga, você tinha que sair correndo, né, para algum lugar e daí era engraçado isso, né, porque geralmente a gente não se limpava, mas de repente você ia num lugar que não tinha o sabugo, porque estava lá no meio de um mato, num lugar, ou qualquer lugar, daí você se valia de pedaço de pau, de folha, de capim, e aí a coisa andava, sabe? Então o papel higiênico também, naqueles tempos, o pessoal estava no sítio, debulhava milho na mão, né, para tratar a criação, tudo. O sabugo era sempre jogado em um cesto grande, porque volta e meia levavam para dentro dos mitórios, que era para fora também. Era para tomar banho, tinha o banheiro, mas não tinha, geralmente não tinha água encanada. Daí tinha um banheiro lá, tinha uma bacia ou uma gamela para você tomar banho. Ou uma outra vasilha lá que você se virava lá, que as famílias se viravam, né? Porque era muito dificultoso, né? Pra você comprar aí o chuveiro era só daquele de cordinha que você erguia, você enchia de água, erguia, e daí amarrava assim do lado e daí soltava a água. Não podia gastar muito, porque senão acabava a água do balde, né? Do chuveiro. E a gente tomava banho. Esse era o banho mais, mais glamouroso que tinha naquela época, né? Mas nós geralmente tomávamos banho era por exemplo, na gamela, na bacia, também em rio, né? Quando tinha lá um riacho, em rios, como eu morei muito na beira de um rio também, tomava banho no rio e estava tudo bem, né? E daí quando surgiu também a primeira, que a gente usava uma certa idadezinha, a gente começa a usar a cueca, né? Mas a cueca aquele tempo para mim era calção, como que para muita gente ainda é calção. Muitas pessoas idosas ainda usam calção ainda, gostam de calção porque era a nossa cueca. Não que não tivesse a cueca verdadeira mesmo, que ela era tipo um short assim pequeno e tinha uma barguilha, né, para você poder fazer o número um, né, e assim os homens usavam isso daí, né. Mas quando saiu então a primeira cueca para homem, eu para mim que foi a primeira, que ela era da marca Zorba. Eu estava já em Apucarana e eu lembro que eu resisti bastante para usar essa cueca, porque ela tinha o formato de uma calcinha de mulher, né? Que todo mundo sabe, hoje é comum, tem vários tipos aí. Então eu não queria, eu queria era meu calção mesmo, né? Então, mas depois foi indo, passando o tempo, a gente foi trocando, foi ficando mais moderno e aqueles preconceitozinhos que a gente tinha foi caindo então a primeira cueca para mim para mim que foi a Zorba, se eu não tiver, eu acho que eu não estou mentindo para ninguém. Então, deixa eu ver mais aqui alguma coisa que eu anotei também. A gente resistia muito para usar, né? Então, dá dor de barriga, né? Quando dá uma dor de barriga, a gente agarrava o mato e o que tinha na frente você pegava. Eu com meu primo mesmo lá onde era muito cafezal, perto da casa, nós tínhamos o nosso lugar de ir, sabe? Ele tinha um pé de café que era mais fechado e eu tinha outro pra lá assim, tinha um tocão também no meio da terra do cafezal, né? E daí nós ficávamos se comunicando, ele fazendo o dele, eu fazendo o meu pra cá. E daí nós tínhamos o nosso estoque de sabugo, na verdade, lá pra gente
fazia a nossa higiene, né? Deixa eu ver mais aqui também. É, presente de Natal. Eu nunca ganhei presente de Natal quando eu era pequeno. Não. Eu ganhei um presente de Natal eu com a minha irmã uma vez, até parece que eu já comentei sobre isso. A minha mãe deu para nós, ela pôde comprar um joguinho de dominó, porque daí servia para mim e para ela, porque era nós dois que tínhamos que jogar, né? Então servia para mim e para ela, ou mais algum amiguinho, né? E a gente ficava morrendo de inveja, porque muita gente ganhava uma bicicleta, outro tipo de brinquedo mais caro, a gente tinha poder e não era tanta gente, mas aí a gente ficava olhando aquilo com uma vontade de ter aquilo também, mas a gente ficava com inveja, meu Deus do céu. Mas o tempo passou e nós estamos sobrevivendo a isso tudo aí. Dia de Natal e Ano Novo também, o que a gente fazia? Ele era pobre, não morria de fome também, né? Era pobre. E tinha a família que trabalhava, as pessoas, né? Então, de Natal, para a gente ganhar algum dinheiro, Natal, Ano Novo, o que a gente fazia? A gente saía, era criança, né? Saía dando Feliz Natal para a pessoa, Feliz Ano Novo. Então, as pessoas maiores, elas sempre davam uma moedinha para a gente, um dinheirinho. Era coisa mínima, né? Mas eles agradeciam, né? Porque você estava dando Feliz Natal. E daí você fazia um dinheirinho para comprar um doce, sabe? Daí o doce, eu quero falar do doce também, né? Doce, eu conheci doce bom, eu estava já com muito mais de 8 anos mesmo, que daí eu estava em Apucarana, e daí eu sempre ia às vezes no cinema e via ali naquele, lá chama Pão de Açúcar, que era um bar muito grande, tipo uma lanchonete mesmo, mas naquele tempo não tinha lanchonete, não era lanchonete, era aquele bar, era o principal da cidade, bem de frente para o cinema. Muita gente que é de Apucarana que vê eu vai lembrar disso, né? Do doce que tinha também na padaria, nesse bar também, que era também padaria. Então o doce que a gente conhecia naquele tempo era o quê? Era paçoquinha, Maria Mole, suspiro, pé de moleque, doce de leite também, quadradinho, né? Com uma paçoquinha, doce de abóbora e bala também. Bala era comum, o pai ou a mãe ou a avó saía para a cidade fazer compra. O que ele levava? Ele não ia levar, geralmente não levava doce, levava bala, porque ele dava uma bala para uma bala para outra, ou duas, e todo mundo ficava chupando a bala divertido, né? Gostava daquilo, era gostoso. E os doces, etc. Tinha mais alguma aqui que eu não estou pondo aqui, né? Então hoje esses doces eles são assim, a categoria deles é uma categoria mais interiorana, assim, que você encontra ainda bastante aqui na minha cidade de reserva. Tem ainda em vários lugares ainda esse tipo de doce. Tem no mercado também, né? Que vem empacotado já assim com bastante para vender. Ainda continua essa tradição, né? E eu vejo muita gente ainda que mantém essa tradição de comer esse tipo de doce, assim, sabe? Eu fico bem alegre, contente de ver isso, porque eu gosto também de ainda comer algumas coisas dessa aí, porque me faz muitas lembranças. Eu tinha em Califórnia eu quero considerar ele como um tio para mim, que é o finado Mauro Pazini, de Califórnia. Nós já é falecido, nós já era criança e ele trabalhava numa casa um comércio de secos e molhados, de vender tecido, era muito grande esse comércio lá. E daí todo dia ele passava de frente com a nossa casa, ficava eu e meu primo esperando ele, e pedia para ele: Mauro, paga um doce para nós. Daí ele sempre tinha um dinheirinho, ele já sabia, né, que nós ia pedir. Daí ele dava um dinheirinho lá, nós ia lá no bar do Zé Carreira, gente de Califórnia lembra do Zé Carreira, né? Era um barzão também, muito movimentado, e ele era muito bom também. Todo mundo gostava do Zé Carreira, né? E lá que tinha o doce, né, querida? Aí nós ia comprar Maria Mole, outro dia era aquela bolacha com, com Maria Mole no meio, doce de abóbora, enfim. Era o dinheirinho que ele dava para nós e nós ficava tão alegres, meu Deus do céu. E era aqueles doces, né? E o tempo passou e a gente foi tudo melhorando, né? Começou
muito mais indústria no Brasil e as coisas foram melhorando bastante mesmo. Hoje nós estamos aí na bastante tecnologia, enfim, está muito bom hoje, né, para viver, não é igual aquele tempo. E hoje muita gente fica criticando a geração Nutella, mas os tempos mudaram, né? Não tem geração Nutella, é o jeito, é cada um. Nós quando fazíamos, nós era tudo arteiro, era para dominar uma criança que tempo era complicado, né? Porque era qualquer folga que o pai e a mãe davam para a gente, nós estávamos fazendo arte, né? Porque a gente queria conhecer tudo, fazer de tudo, né? Daí a gente, os pais corrigiam a gente severamente mesmo. Eu apanhei muito da minha mãe, apanhei pouco do meu pai, porque nós não, meu pai não batia muito, mas ele dava uma surra inesquecível, sabe, quando dava. Eu lembro de duas. E depois houve uma separação e daí ele não pude apanhar dele mais, que deveria ter apanhado dele também mais, sabe? E a mãe, ela batia, eu sei que doía no coração dela, porque bater num filho, eu poucas vezes eu dei alguma chicotada no filho, ou bati, e às vezes que eu fiz isso, eu me senti tão mal que eu ficava determinado a não fazer mais aquilo. Então eu fui vivendo e aprendendo esse tipo de coisa. Daí os filhos da gente vai crescendo com outros jeitos de ser, de outras correções que o pai dá, que a gente é outra, já é uma geração para lá, né? Então é isso daí. Eu tava quase queimando aqui um frango aqui do. Mas gente, péssima notícia. Eu fiquei entretido aqui gravando esse vídeo e no fim acabei queimando na panela de pressão ali, mas ainda deu tempo de salvar alguma coisa ainda. Então, eu tava falando pra você das surras da mãe da gente, né, que doía no coração dela, eu tenho certeza. Que a mãe sempre quer o bem da gente, protege a gente até do pai, né, para não deixar bater. Então era muito bom também, mas eu deixei de apanhar e sinto falta que eu precisava ter apanhado mais. E daí tinha gente também, eu não fiz isso, sabe, porque eu fui desmamado mais cedo, mas eu conheci muitas pessoas que mamavam com 4, 5 anos de idade. Talvez até 6, não descarta 6, viu? Ficava aquele bezerrão guacho pendurado ele já nem ficava deitado, ele ficava de pé mesmo, sabe? E a mãe tinha que dar mamar pra ele ainda. Então foi criado assim também, sabe? E daí mais uma coisa que eu quero lembrar pra vocês, ó, veja bem. Daí nós tínhamos aquela época de infância de 4, 5, 6 anos que a gente lembra. Naquele tempo, o que servia de criança lombriguenta era. Pensa, multiplica por 10, porque tinha. Você olhava ali um piazinho assim, uma menina, olhava aquela barriguinha crescida, podia saber que ele era lombriguento, sabe? Daí você não podia comer doce perto, porque dava lombriga no companheirinho da gente, bala. Daí a gente tem que ficar escondendo, porque até pai e mãe da gente falava, esconda porque vai dar lombriga na criança lá. Daí a gente saía fazer, então era engraçado, porque eu tomei muito lombrigueiro, meu Deus do céu. E hoje você não vê isso, mas então essa geração nossa você não vê. Isso aí é a geração Nutella. Não. Por quê? Porque a saúde melhorou, contudo está ainda abaixo do que era necessário para o povo, mas melhorou a saúde de todo mundo, né? Hoje você vê crianças tudo sadia, grande. No nosso tempo tinha muita criança que era mirradinha, né? Porque não tinha assim uma alimentação, um acompanhamento médico. E hoje tem todas essas coisas, né? Então a gente fica muito contente de estar hoje nessa época também e conseguir sobreviver e vi tantas coisas, né? E daí uma hora eu vou contar a história também tipo assim, dos 10 anos em diante, até chegar naquela juventude de 20 aí, um pouco mais. Então era legal, né? Esse negócio do lombrigueiro aqui. Eu tomei muito lombrigueiro, meu Deus do céu, viu? Aí, então é isso aí. Então também, uma hora também, gente, eu tenho umas histórias também do meu tio lá de Califórnia, que é super engraçada. A minha família que às vezes me vê nas páginas, na minha página aí, vai conseguir. Eles lembram, claro, né?
Eu tinha um tio muito interessante, pô, todos eles eram, né? Cada um tinha seu perfil. Daí eu me lembro muito da história do meu tio Elcio, falecido já, que Deus o tenha em boas mãos lá e junto dele, não é mesmo? E ele era um homem muito engraçado, né? Ele gostava muito só de. Ele tinha um monte de sobrinho, mas o sobrinho dele predileto era o Leandro, Leandro Cunha. Era o sobrinho dele mais predileto, é um dos mais novos, né? Mas ele amava esse sobrinho, e tudo era o sobrinho dele, o Leandro era o bom dele. Mas é isso daí, gente. Então, gente, por hoje eu vou ficar por aqui. Deus abençoe você. Meu vídeo já está com 25 minutos e daí eu não vai ficar. Eu tenho que postar e daí demora, sabe, até carregar. Tá bom? Um beijo, forte abraço. Beijo no coração de todos e até amanhã. Bom final de semana para todos. Tá bom?